Shalom a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso texto hoje é o de Mateus capítulo 27 e nós leremos do versículo 15 ao versículo 21. E o nosso tema é Por que Barrabás? Nós vamos entender o porquê esse prisioneiro tão conhecido precisava estar naquele momento do interrogatório de Jesus. Leia comigo. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciavam a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Estamos diante de um momento em que Jesus está sendo interrogado por Pilatos. O contexto é a festa da Páscoa. E todas as vezes que havia a festa da Páscoa, por ocasião dessa festa, o texto que nós acabamos de ler já inicia dizendo que havia uma tradição, um costume judaico, que era soltar ou dar liberdade a um prisioneiro. Esse era o costume daquela época. E o texto também nos relata que havia um prisioneiro muito conhecido entre o povo, chamado de Barrabás. Você já se perguntou por que Barrabás é o prisioneiro que está ou que faz parte desse momento da história de Jesus? E por ocasião dessa festa, esse prisioneiro, ele está prestes a ganhar a sua liberdade. Pilatos sabia muito bem por que aqueles chefes dos sacerdotes, os anciãos, ou seja, todos os que conspiravam contra Jesus, o havia entregado para ser interrogado. Pilatos sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja. Subentende-se que Pilatos tinha consciência da inocência de Jesus. Mas Pilatos, ele era um homem supersticioso e ele procura, de alguma forma, tentar libertar Jesus, que era também um prisioneiro, junto com Barrabás, naquele momento, naquela ocasião da festa da Páscoa. Mas quando nós lemos João, capítulo 19, versículos 11 e 12, o Evangelho de João vai nos relatar que Pilatos busca libertar Jesus, porém ele sofre ameaças. E o texto diz o seguinte, que Pilatos procura libertar Jesus e é ameaçado pelos judeus que lhe dizem: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Então, veja que diante agora de uma ameaça, Pilatos, que vê em Jesus um homem inocente, ele fica numa posição muito difícil. Então, ele pergunta ao povo quem ele deve soltar: Barrabás ou Jesus, a quem todos chamam de Messias. E
todo aquele povo, diz o texto, estava sendo influenciado a escolher Barrabás e não Jesus. E Pilatos entrega ao povo um grande dilema, ou seja, o direito de escolher quem eles querem, Barrabás ou aquele que é chamado o Messias. Mas durante esse momento em que o povo está ali sendo induzido pelos conspiradores de Jesus, Pilatos ele recebe uma mensagem da sua esposa. E alguns historiadores vão relatar que Pilatos era um homem extremamente supersticioso. E a mensagem que ele recebe da sua esposa pagã era de que ele não fizesse nada contra aquele homem inocente, ou seja, que ele não fizesse nada contra Jesus, porque ela havia tido um sonho e nesse sonho ela sofria muito por causa daquele homem. Então veja que agora a situação de Pilatos, um homem de autoridade, um governador da Judéia, fica ainda mais difícil. A sua decisão é muito difícil de ser tomada. E por isso ele quer que o povo escolha quem ele deve soltar, qual prisioneiro deve ganhar a liberdade. Pois a sua tentativa de ajudar ou tentar ajudar Jesus, ela é totalmente frustrada. Mas o povo, sendo influenciado, induzido pelos conspiradores de Cristo, escolhem soltar Barrabás e crucificar Jesus. E aí nós fazemos essa parada aqui no texto para nós entendermos alguns aspectos altamente relevantes a respeito de Barrabás. Por que Barrabás estava ali? Por que Barrabás foi solto? Claro que tudo isso acontece para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele precisaria padecer, precisaria passar por todo esse martírio para nos dar a salvação. E quando nós analisamos o nome Barrabás, nós entendemos o seguinte: o nome Barrabás é formado da seguinte forma: Bar significa filho, Abás vem da palavra Abba, que significa pai. Então, quando se fala de Barrabás, do nome Barrabás, nós estamos falando que esse nome significa filho do pai. Mas Barrabás era o filho do pai, que era um criminoso, que era provavelmente um bandido zelote, como diz Marcos capítulo 15, versículo 7, e João 18, versículo 40. Naquele momento, a figura de Barrabás, agora aqui na história bíblica, nos dá o seguinte entendimento, nos dá o seguinte esclarecimento: Barrabás, ele é um representante de cada pessoa da humanidade que ainda não é filho de Deus, que ainda não é filho do Pai. E quando toda aquela multidão, todo o povo judeu escolhe a liberdade de um homem que é assassino e a prisão de um homem inocente, nós estamos agora diante de uma inversão. Ou seja, o verdadeiro filho do Pai, o real filho de Deus, aquele que era inocente, que não tinha nenhuma mácula, que não tinha nenhum pecado, troca de lugar com o assassino. O assassino, ele ganha liberdade e Jesus, Yeshua, o verdadeiro filho do Pai, é preso para que a sua missão fosse completa. E essa missão era de nos tornar filhos do Pai. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, um versículo que todos nós conhecemos e que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, o verdadeiro filho do Pai assume agora a posição de um presidiário, a posição de um criminoso sem crime algum praticar, porque ele levava sobre si os nossos pecados.
E isso tudo para nos trazer uma liberdade, para que cada um de nós fôssemos livres da condenação do pecado. Então, Barrabás, ele tinha que ser solto para que Jesus fosse preso e ser sentenciado à morte. E essa morte era a morte de cruz. Uma morte cruel, uma morte dolorosa. E nós vamos ver como isso acontece no desenrolar dos versículos seguintes. Nós vamos entender, por exemplo, a decisão final de Pilatos, quando ele lava as suas mãos. O que isso tem a ver? Qual a simbologia do lavar das mãos desse governador? Nós entenderemos também todas as consequências que o povo que escolhe a crucificação de Jesus vai ter por causa da sua escolha. Isso nós vamos entender no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Lehi Traut.